Muito boa noite, meu amado irmão. Boa noite, minha querida irmã. É uma alegria mais uma vez tê-lo aqui conosco nessa noite de terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. E se você já prestou atenção junto comigo, já estamos na metade do mês de fevereiro. O mês de fevereiro ainda é curto, né? São 28 dias. Hoje é dia 14. Olha como é que o mês passa, como é que o ano passa, como a vida passa. E isso não é nada mais, nada menos do que se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago. O que é a nossa vida, senão como um vapor de fumaça, como uma neblina que vem, que vai, que se desvanece. E assim, então nós estamos aí caminhando juntos para mais um momento de palavra de Deus, para mais um momento em que estamos trazendo para você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor e também, claro, uma mensagem de ensino da palavra de Deus, um sermão expositivo que ensina as grandes verdades da Bíblia. E você sabe muito bem que as grandes verdades da Bíblia, elas fazem um bem enorme para nós, elas nos produzem fé, nos produzem amor, produzem esperança, força, coragem para seguirmos em frente nessa vida que não é fácil, mas a nossa alegria não tem dependência de momento, de circunstância, de festa, de nada. Daqui a 4 dias vai começar a festa da carne, o carnaval. As pessoas se entregam a todos os prazeres, a todas as luxúrias da carne. E quando termina, quantas doenças são propaladas, quantas pessoas, quantas mulheres ficam grávidas indesejavelmente, que é uma tristeza, quantas famílias são destruídas, quantas vidas são perdidas pela mistura de álcool e direção, por excesso de bebidas, por excesso de coisas que fazem mal ao corpo e a pessoa acaba tendo um infarto, um AVC, enfim. São dias terríveis. E a alegria que se diz ter nesses 4 dias da festa da carne, do carnaval, ela termina no próprio nome, como diz, quarta-feira de cinzas, tudo vira cinzas, a alegria daquelas pessoas vira cinza, quando não é a própria vida das pessoas, a família, tudo virando cinzas. Mas nós que temos Jesus, não precisamos de festa da carne, não precisamos de momento, não precisamos de drogas, de álcool, de farra, de nada disso, porque mesmo nos momentos mais difíceis da vida, a nossa alegria é Jesus Cristo. E isso ninguém tira de nós, e Jesus está sempre conosco. Para você que está conosco aqui pela primeira vez, acompanhando a gente, não se esqueça de se inscrever aqui no... Agora acertei, né? Bota ao contrário, sempre bota apontando para cá, que a câmera fica invertida. Agora tá certo aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos aí com mais de 600 inscritos, glória a Deus por isso. Mas eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, ative aqui o sininho, as notificações e compartilhe também a mensagem. Eu vejo, por exemplo, a irmã Neila está sempre compartilhando essa mensagem lá no Facebook dela. Então faça como a irmã Neila, faça com outros irmãos e irmãs. Compartilhe essa mensagem com quem você entenda que vai precisar. Essa ou qualquer outra mensagem aqui. Estamos aí com mais de 200 mensagens no nosso canal para abençoar a vida de quem está precisando. Se você não se inscreveu, dê essa força aí para o pastor Mozart, se inscreva, para que assim, quanto mais inscritos, quanto mais compartilhamento você faz, quanto mais likes, gostei você faz, quanto mais comentário você deixa aqui embaixo, não só no chat, mas no comentário que fica aqui, o YouTube vai entendendo que o vídeo é relevante, é importante e vai, claro, passando oferecendo o vídeo para as outras pessoas. Então você tem aí muita gente que precisa, mas não recebe. Quanto mais compartilhamento, quanto mais like, quanto mais você escrever e mais gente no canal, mais e mais o YouTube vai oferecendo essa palavra. E você sabe, nunca é demais repetir, até porque de repente você está me ouvindo, me assistindo pela primeira vez, eu não tenho pretensão nenhuma de monetização, de ganhar dinheiro com nada disso. A minha ideia, o meu propósito é ensinar a palavra de Deus e trazer uma mensagem, como diz o nome do canal, do coração de Deus para o nosso coração. Tá certo? Então, vamos orar para dar início à nossa palavra.
a gente está aí nesse projeto também de trazer as mensagens mais curtas para facilitar a assistência das pessoas. Eu lembro que nas primeiras mensagens, você for lá, tem mensagem de 1 hora e tal, né? Hoje em dia a gente está procurando ser mais conciso, mais breve, para facilitar também a propagação da mensagem, a pessoa poder ouvir toda de uma vez. Às vezes mensagem longa, até eu mesmo vou ouvir outras mensagens de outros pastores que eu gosto. A mensagem tem lá 50 minutos, 1 hora, eu escuto um pouco no dia, vou escutar a outra parte no outro dia, ou depois, e tem às vezes até outra mensagem que aparece, até deixa aquela para lá. Então, esse projeto aí de diminuir, de encurtar um pouquinho mais a mensagem, para que você aprenda um pouco mais e seja abençoado também ouvindo toda ela. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado a Deus por esse momento aqui. Nós rogamos que o teu Espírito Santo nos abençoe, ó Pai, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e que nada agora possa atrapalhar, ó Deus, a pregação e a ação do teu Espírito Santo nos nossos corações, ó Deus. Pai querido, que o teu Espírito possa falar a todos nós, falar, ó Deus, e agora para quem está ouvindo essa palavra e depois, ó Deus, quem estiver ouvindo também. Nós pedimos, nós oramos, nós rogamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, já abre lá em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, versos de 12 a 17. Você que está aí me acompanhando, já me acompanhando há algum tempo e não viu as últimas 2 mensagens, eu estou aqui melhorando um pouquinho, né? Enquanto você abre aí em Colossenses 3, 12 a 17, e colocamos mais uma câmera aqui. Então eu tenho a câmera 1, que é essa daqui, e tenho a câmera 2, que é essa daqui. Então, se você me vê mudando aqui, não tenho assistente, eu que mudo tudo sozinho aqui. Não estou acostumado, às vezes me enrolo, me embolo tudo aí com tanta câmera agora para ver. Mas a intenção é tornar também mais agradável, menos cansativa a transmissão, né? Ficar só olhando para uma câmera só, muitas vezes cansa. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17, diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Você que me acompanha sabe muito bem que eu sempre uso a Nova Versão Internacional, mas hoje eu usei a Boa Almeida Revista e Atualizada. E vamos pensar hoje sobre o seguinte: um povo santo, um povo santo. E pensando sobre um povo santo, você vai logo entender o quê? Vai logo pensar o quê? Santidade. Povo santo remete à santidade. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre como conhecer um verdadeiro filho de Deus, as 2 últimas, né? E qual o estilo verdadeiro de fé cristã. Como saber se uma pessoa realmente é salva, se ela realmente é filha de Deus, e como olhar e ser e ter um verdadeiro estilo de vida cristã, são provas, são evidências de que a pessoa realmente é convertida, ou seja, ela realmente aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje a gente já começa a pensar num outro aspecto que o apóstolo Paulo trata aqui em Colossenses capítulo 3, que são as evidências
da verdadeira santificação. Se as duas últimas mensagens eu falei sobre as evidências da conversão, hoje nós vamos aprender, ou começar a aprender, sobre as evidências da verdadeira santificação. Bom, você sabe muito bem que a conversão vem antes da santificação. A conversão é um ato, a santificação é um processo. Conversão é um ato, a santificação é um processo. Isso quer dizer o seguinte: primeiro você se converte, você aceita Jesus, ponto, foi um ato. Depois da sua conversão, você vai se santificando, e é um processo que não termina nunca, sempre vai acontecendo na sua vida a santificação. Agora preste atenção, a vida cristã, ela é marcada por um lado negativo e um lado positivo. Por quê? Porque a nossa vida cristã é um constante despojar-se de um lado e revestir-se de outro. Vou falar assim de uma maneira mais simples. A nossa vida cristã é tirar as vestes do velho homem, da nossa velha natureza, antes da conversão, e ir vestindo as vestes santas, as vestes brancas. Se por um lado nós temos que fazer morrer, não é uma opção, não é uma escolha, não é algo que eu tenha que pensar se quero fazer ou não. Quando eu me converto, quando eu aceito Jesus e vou me santificando, eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. Por outro lado, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Paulo acabara de dizer aos cristãos para despojar-se e despir-se das mortalhas do velho homem. Nós lemos isso na mensagem anterior, capítulo 3, versos 8 e 9. Mas agora, presta bem atenção, Paulo ordena que nós venhamos a revestir-nos da roupagem do novo homem. Olha o verso 12 de Colossenses 3, o que diz? Revesti-vos. Então, revesti-vos é o mandamento. O mandamento. Quando Paulo fala, então, para eu revestir-me da roupagem do novo homem, é um mandamento. Perceba que é um mandamento, eu entendo que é um mandamento, porque o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Isso mostra que de uma vez para sempre, os cristãos, os crentes, devem tomar como vestimenta as vestes santas. O que seriam as vestes santas? As virtudes cristãs. O novo homem precisa exibir novas vestes. As vestes dos filhos do rei. Há um conto da língua inglesa, eu não me lembro agora quem foi o autor, mas o nome do conto é O Príncipe e o Mendigo. Conta a história de um príncipe que encontrou na rua um menino, ele também era menino, que era exatamente igual a ele. E eles resolveram trocar de roupa para que o príncipe se passasse pelo mendigo e o mendigo passasse pelo príncipe, e cada um pudesse passar por novas experiências na sua vida. Então, o que mostra que a veste faz toda a diferença. No conto, o príncipe passou-se por mendigo porque ele estava vestido como mendigo. E o mendigo passou-se por um príncipe porque ele estava vestido como um filho de rei. O novo homem precisa exibir vestes novas. E você, meu amado, você, minha amada, você agora é
filha de um rei. Você é filho do rei Jesus. Por que então, vem a pergunta, eu e você devemos tirar os trapos, os farrapos da velha vida, a vida que é na mendicância espiritual, e vestir-nos das roupagens do novo homem? Paulo responde essa pergunta através de 3 motivos que vão nos encorajar a andar numa novidade de vida, a nos santificarmos, a esse processo de estarmos cada vez mais e mais novos como Jesus, nos despirmos do velho homem e vestirmos as roupas santas. Hoje nós vamos falar no primeiro motivo. A palavra de hoje é sobre o primeiro motivo que Paulo nos ensina. E qual é então o primeiro motivo? O primeiro motivo é a santificação, por isso nós somos um povo santo. A santificação está firmada nas bênçãos especiais recebidas de Deus. A santificação está firmada nas bênçãos especiais que nós recebemos de Deus. Olha comigo aí os versos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo relembra para nós o que Deus fez por mim e por você. Presta atenção, meu amado, presta atenção, minha amada. Vida cristã não é algo que nós construímos pelos nossos méritos e esforços. Não! Afinal de contas, quem é o homem, como diz a palavra de Deus, para que te lembres dele? O que somos nós comparados com a santidade, com o Todo-Poderoso, com a beleza de Deus? Quem somos nós com a perfeição de Deus? Vida cristã não é algo que construímos pelos nossos méritos e esforços, mas é o resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso, Paulo menciona 4 grandes verdades que nós vamos aprender agora. Primeira grande verdade: o povo de Deus, eu e você, fomos escolhidos na eternidade. Olha o que Paulo diz ali no verso 12, a primeira parte. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Perceba o que a palavra de Deus ensina a respeito deste importante fato, esta grande doutrina chamada eleição. A eleição divina é eterna e Deus nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz isso, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A eleição, ela é realizada em Cristo, e Cristo nos escolheu não porque éramos santos, não, mas porque Cristo nos escolheu para sermos santos. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Outro aspecto importante dessa doutrina importante que é a eleição. A eleição é realizada para a nossa salvação. Romanos 8:30. E aos que predestinou, aos que elegeu, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Veja, meu amado, que Deus te chamou. Deus te justificou em Cristo Jesus. E olha só que maravilha. João 15:16 ensina algo tremendo sobre a eleição, que nos faz pensar realmente na nossa condição de homem, de humanidade
e comparado então à grandeza do Senhor Deus. O que diz lá João capítulo 15, verso 16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não foi nós que escolhemos a Deus, meu amado, mas foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem o escolheu, foi Deus que o predestinou, foi Deus que o salvou. E você, ao aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, você foi tirado do inferno, da lama do pecado e foi se tornado santo. Você tirou as roupas do mendigo espiritual e vestiu as roupas do Filho do Rei. E não é qualquer rei, é o Rei Jesus, o Rei da glória. Uma outra verdade sobre a eleição divina não se baseia em mérito humano, mas na graça divina. Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Deus nos escolhe, Deus nos salva, não porque nós temos alguma coisa boa, porque todo homem é pecador, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessar que o Senhor Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é o seu Salvador, será salvo porque Jesus te ama. Deus também não nos escolheu por causa de quem somos ou fazemos, mas apesar de. Olha aqui de Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Que maravilha, né? Deus nos salvou, não porque somos ou fazemos, apesar do quê? Por isso, eu sempre falo, pode ser o mais grave criminoso. Se ele aceitar Jesus, ele será salvo. Deus nos escolheu não porque praticávamos boas obras, mas para fazermos boas obras. Obras não salvam, é a graça que salva. E Efésios 2:10 ensina isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele nos escolheu também, não porque éramos obedientes, mas Deus nos escolheu para que pudéssemos ser obedientes. Olha o que diz 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E ainda sobre eleição, nós fomos eleitos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, segundo a Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Essa é, portanto, a primeira grande verdade sobre sermos um povo de Deus, um povo santo. Nós fomos escolhidos, eleitos desde a eternidade pelo nosso Deus. Segunda verdade. A segunda verdade sobre a santificação está fundamentada nas bênçãos de Deus. A segunda verdade é: o povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. Confere comigo agora o verso 12, até a segunda parte. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, o que diz aí? Santos e amados. Nós fomos eleitos para a santidade. E ser santo é ser separado do mundo para Deus. Agora, tirados do mundo, habitando aqui neste mundo, somos propriedade exclusiva de Deus. Como diz um dos mais belos versos da palavra de Deus, 1 de Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebeu o que diz aí Pedro? Povo de quê? Povo de
propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilha! Que bênção é esse verso. Mas tem mais coisas maravilhosas acerca de ser um povo santo, um povo de Deus, um povo separado. Nós fomos comprados por um alto preço. E agora nós não somos mais de nós mesmos. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Somos feitos santos aos olhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz, ainda que a santidade seja um alvo progressivo da salvação. Um autor que eu sempre cito aqui, gosto muito de lê-lo, Warren Wiersbe, ele afirma que, assim como a cerimônia de casamento, olha que comparação maravilhosa, assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher, um para o outro, de modo exclusivo, a salvação separa o crente exclusivamente para Jesus Cristo. Da mesma forma que seria escandaloso ver uma mulher casada ou um homem casado correr para os braços de uma outra pessoa, também é um escândalo um crente viver para o mundo ou para agradar a carne. E aí, meu amado, minha amada, que você tem vivido? Será que a sua vida tem sido uma vida de amor com Jesus ou então uma vida de escândalo? Você não pode correr de maneira nenhuma para o mundo. Você tem que ser santo, você é um povo santo. Terceira verdade, caminhando para o final dessa palavra. A terceira verdade sobre santificação está fundamentada nas bênçãos de Deus. O povo de Deus é profundamente amado. Olha a terceira parte do verso 12. Amados de ternos afetos. Veja só, antes da nossa conversão, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Efésios 2:12 diz isso. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do inimigo, escravos do mundo, escravos da carne. Efésios 2:1-3, a Bíblia ensina isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quem não obedece a Deus, o diabo atua na sua vida. Anteriormente, seguindo Efésios, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha só, estávamos ainda debaixo da ira de Deus. Mas agora, não somos apenas propriedade de Deus. Nós somos amados de Deus. Que maravilha! Não só apenas propriedade, mas eu e você somos amados de Deus. Somos a herança de Deus. Somos o seu tesouro particular. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos o prazer de Deus. O amor de Deus por mim e por você é eterno. As misericórdias de Deus não têm fim. O amor de Deus é revelado a nós, não só pela obra da criação, mas também pela providência e pela redenção em Cristo Jesus. Que maravilha, meu amado, essa terceira verdade. Nós somos profundamente amados. Deus ama tanto você, você é tanto amado de Deus, que você conhece muito bem, vai repetir comigo agora em voz alta. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado. Quarta e última verdade sobre a santificação está fundamentada nas bênçãos de Deus. A quarta verdade é: o povo de Deus foi completamente perdoado. Olha o final do verso 13.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus não apenas nos escolheu, Deus não apenas nos santificou, Deus não apenas nos amou, mas Deus também nos perdoou, cancelando toda a dívida. Imagine se você tivesse devendo um valor considerável para uma pessoa. Vamos imaginar assim, né? Você estivesse devendo 5 milhões de reais a uma pessoa. É uma hipótese, tá bom? E você não tem nenhuma condição de pagar esses 5 milhões de reais. Você não tem nem 5 reais, que dirá 5 milhões. Mas do nada, aquela pessoa chega até você e fala: escuta, fulano, esquece a dívida, eu perdoo. Meu amado, a grosso modo, porque o perdão de Deus a gente não tem a noção, a gente só experimenta, nós também temos toda a nossa dívida de pecado perdoado. Nós estamos quites com a lei de Deus, com a sua justiça. O perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é final. É um perdão que abrange todos os nossos pecados. Na verdade, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação pode crescer contra nós, pois o Deus que nos ama já nos perdoou, já nos declarou justos. Você está justificado. Você foi perdoado. Então veja bem, você é um povo santo, um povo que caminha para vestir vestes santas, um povo que despoja, que tira as vestes de mendigo espiritual, e você então é escolhido por Deus, foi santificado por Deus, é amado de Deus e é perdoado por Deus. Concluindo, nós aprendemos hoje o primeiro motivo que Paulo ensina para encorajar os crentes a andarem em novidade de vida. A santificação do crente está firmada nas 4 bênçãos especiais já recebidas de Deus. Paulo menciona 4 grandes verdades. Primeira verdade, o povo de Deus foi escolhido na eternidade. Segunda verdade, o povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. Terceira verdade, o povo de Deus foi profundamente amado. Quarta verdade, o povo de Deus foi completamente perdoado. Você foi escolhido, você foi santificado, separado, você foi profundamente amado, você foi completamente perdoado. Que maravilha! Bênçãos especiais que o povo santo de Deus, que você recebe, que eu recebo, porque vem do nosso Pai. Para terminar, a breve historinha que vocês tanto gostam. Certa vez um pastor estava pregando sobre o tema santidade por dentro e por fora. De repente o irmão o interrompeu e perguntou ao pastor: quando, pastor, você come uma banana, você come o que tem dentro ou o que tem fora? O pastor respondeu: ora, eu como a polpa, eu como o que está dentro da banana, claro. Então aquele irmão que queria pegar o pastor disse o seguinte: bem, Deus, o que ele vem procurar é o interior e não o exterior. Ele falou isso referindo-se ao seu coração. O pastor imediatamente respondeu ao irmão: meu irmão, quando você vai lá no sacolão, no hortifruti, comprar bananas, você olha para o interior da banana ou para o exterior delas? O irmão respondeu: claro, né, pastor? Eu olho para o exterior. O pastor respondeu então ao irmão: pois é justamente isso que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:23. E que o mesmo Deus da paz os santifique completamente, e todo o seu ser, espírito, alma e corpo seja mantido irrepreensível, todo ser, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade está dentro e fora. Ter um coração limpo é importante, mas despir-se do velho homem e vestir-se como filhos de Deus também é fundamental. Santifique-se, meu amado irmão, santifique-se, minha amada irmã, que o Senhor nos abençoe. Amém. Chegamos ao final, não foi tão curto quanto eu imaginei que fosse, mas chegamos ao final de mais um culto, de mais uma mensagem. Lembrando, terça-feira que vem
terça-feira de carnaval, se Deus permitir, nós teremos a mensagem aqui, né? Dia 21, terça, dia 21 de fevereiro, 7h30, você pode ligar o seu computador, a sua Smart TV, o seu celular, Deus permitir, a mensagem estará aqui com nós, teremos a mensagem. Então aproveita o feriado, você vai estar descansado aí e ouça. Se não puder ouvir às 7h30, a mensagem vai estar gravada no YouTube, você poderá ouvir outras vezes e compartilhe. Tá certo então? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo, seja com quem ouviu essa palavra agora e que vai ouvir depois pelo YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, pela sua presença. Você aí que ainda não se inscreveu, dá essa força aí pro pastor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações, deixe escrito aqui embaixo o que você achou da mensagem, aquilo que a mensagem falou, não é no chat, é aqui embaixo, onde está escrito comentários, comente ali, quanto mais comentários ali, pastor, não sei o que eu vou escrever, escreva boa noite, pastor, Deus abençoe, manda uma bênção para mim no comentário, porque aí vai tornando a mensagem mais relevante, tá certo então? Muito obrigado pela sua audiência até aqui e que você tenha uma noite feliz, uma noite de paz. Assim, os membros da Igreja Batista Prata, domingo que vem, domingo carnaval, teremos pela manhã, 10 horas, a nossa EBD. Estarei lá ensinando a palavra de Deus mais uma vez. Se você não for viajar, se você estiver em casa, domingo, 10 horas, não fique em casa. Vamos lá junto na igreja, a gente vai cantar, vamos orar, vamos fazer um clamor, precisamos orar pelo nosso estado, né? Nessa época tão difícil de carnaval e aprender da palavra de Deus. Você é meu convidado, domingo que vem, 10 horas da manhã para a nossa EBD. Tá certo então? Uma noite feliz, uma noite abençoada e até domingo ou até terça, se Deus assim permitir. Tchau!